Fala pessoal, tudo bem com vocês? A arbitragem tira a vitória do São Paulo em Mirassol, o Galopo voltou, o Nicão também. Vamos falar sobre esse segundo jogo de Thiago Carpini à frente do Tricolor? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal? Antes de tudo, aquele recado, né? Pra você se inscrever, eu posto conteúdos diários aqui, agora com os campeonatos começando, a gente fala dos bastidores, fala de informações, tem análise pós-jogo, tem lives toda semana. Por favor, inscreva-se no canal, é só o que eu peço, deixa o like no vídeo e bora falar desse empate do Tricolor paulista. Eu já ia falar vitória, mas a arbitragem não deixou. Eu vou falar sobre isso, claro, evidentemente. Antes eu vou analisar taticamente e tecnicamente como foi esse segundo São Paulo da temporada, segundo São Paulo de Thiago Carpini. Primeiro que o Mirassol, uma equipe interessante, eu concordo com o Carpini, uma equipe que quase, pelo menos brigou pelo acesso, né? Não dá pra dizer que quase disputou a Série A deste ano, né? Quase subiu para a elite, mas dá para dizer sim que disputou pelo acesso. É uma equipe de jogadores bem experientes, tem o Danielzinho, tem o Gabriel, ex-Flamengo, tem o Alex Muralha. É um time que se conhece há muito tempo, que joga junto há muito tempo e que tem no Campeonato Paulista, né, sempre incomodado algumas equipes. O São Paulo está dentro de uma gestão física num segundo jogo, que é natural. Então você tem a preservação do Lucas, você tem o Luciano que entrou no segundo tempo, o próprio Igor Vinícius que está voltando depois de uma longa parada, o Carpini, né, promove o ingresso de dois jogadores que não estavam mais atuando, como é o caso do Galopo, como é o caso do Ferrarese na defesa, o Nicão que voltou e parecia fora dos planos e de repente entra super bem no segundo tempo, tem os reforços. Então toda essa gestão, todo esse trabalho natural para um segundo jogo. Eu gostei do São Paulo individualmente, foi um modelo tático até diferente, né? Ele joga sem um lateral direito, o Diego Costa como um zagueiro mais pela direita, para sair numa linha de 13, às vezes fazer uma de lateral, mas na verdade ele é um terceiro zagueiro, juntamente do Ferrarese e do Alan Franco, e o Wellington do lado esquerdo, e o Wellington Rato fazendo quase que um ala pela direita, mas esse jogador um pouco mais à frente, que recompõe muito bem, ele tem muita força física. O Pablo e o Alisson no meio com o Galopo, que caía muito pelo lado direito, exatamente por conta dessa ausência de um jogador por ali, e o Ferreirinha, um segundo atacante mais pela esquerda, juntamente do Jonathan Calleri, que brigou bastante, lutou bastante lá na frente, inclusive consegue cavar quase, né, o pênalti de empate do São Paulo. Mas vamos lá, vamos falar das atuações. Gostei, acho que, por exemplo, gostei do Wellington, gostei da entrada do Nicão, gostei do Ferreirinha, gostei, o Wellington Rato sempre voluntarioso, o Alisson bem interessante também, juntamente do Pablo Maia. Acho que o time num todo foi bem. Eu acho que somente aquele encaixe defensivo a gente precisa ter uma atenção, porque não pode um time que tá jogando com três zagueiros, embora um pouco mais pro lado ali, que era o Diego Costa, não pode tomar um gol como tomou do Luiz Otávio, no meio da área, livre de marcação, o cara mais alto da equipe adversária, uma bola parada em que todo mundo espera que a bola vá pro Luiz Otávio, ele conseguir tanta liberdade para cabecear. Então é um ponto a ser corrigido pelo Carpini, evidentemente. Claro que tem o desentrosamento, claro que esses caras não estavam jogando juntos, claro que é o segundo jogo, mas não pode o Luiz Otávio subir sozinho como subiu ali para poder marcar de cabeça. E o Mirassol deu trabalho em outros momentos, no segundo tempo, deu bola na trave, estava impedido, é verdade, mas enfim, o goleiro Rafael teve que trabalhar. Teve uma jogada pelo lado direito do Danielzinho, que a bola cruza a grande área, que se tem um jogador que agora não lembro, empurra a bola pro gol ali, não tinha ninguém na marcação, na cobertura. Então assim, o São Paulo ainda cometeu alguns vacilos defensivos, mas na construção da jogada eu gostei. E cara, fiquei muito feliz pelo Galopo, porque assim, vocês vão lembrar, ele chegou a ser utilizado como praticamente um centroavante na ausência do Calleri em alguns jogos no Campeonato Paulista do ano passado, e começou a enfiar gol um atrás do outro, até que ele teve uma lesão grave e ficou a temporada inteira passada de fora. Mas era um jogador que assim, ele é meia, ele tem uma assistência, mas ele tem o gol, E o Rogério Ceni falava isso, cara, eu não posso tirar isso dele, ele tem o gol, então se ele tem o gol eu preciso manter ele no time, porque se eu colocar ele no time eu vou estar mais perto de fazer um gol, porque o Galopo fede a gol, cara, ele em algum momento ele faz gols, e estaria fazendo dois se a arbitragem deixasse. Primeiro vamos no empate,
Porque aí é o seguinte, depois do gol do Luiz Otávio, o São Paulo cria forças, né, nessa disputa do Calleri com o Muralha, tudo legal ali, ele divide a bola com o Muralha e a bola sobra pro Rato. O Rato chuta pro gol e o Luiz Otávio, que recém tinha feito o gol do Mirassol, ergue o braço e impede o gol com a mão. E esse que é o detalhe. Na minha opinião, ele impede um gol com a mão. Por mais que você, sei lá, fique tentando imaginar que a bola não tá indo pro gol, que é um cruzamento, que, enfim, tinha jogador recompondo, o Rato chuta pro gol. E o Luiz Otávio, com o braço aberto, impede o gol. Ao impedir um gol, é cartão vermelho. Eu não entendi a não expulsão. Ou, obviamente, o argumento vai ser esse, de que não era uma chance clara e manifesta de gol. Aí justificava o amarelo, mas, poxa, não era. Não era uma bola em que já tinha passado do goleiro, em que o Rato tá chutando pro gol e o jogador impede o gol com a mão? Você deve estar se questionando, tá, Chico, mas é aquela história da tripla punição, da FIFA impedir, né, que o jogador seja expulso no lance do pênalti, para não ter a expulsão, o pênalti e uma suspensão para o próximo jogo. A tripla punição. Gente, isso só vale para lances em disputa de bola. Numa falta em disputa de bola. Se você for disputar a bola, cometer uma falta e a arbitragem entender que, enfim, o jogador ia fazer um gol, mas houve a disputa de bola, ele tenta disputar a bola, mas comete a falta, é pênalti, aí você não expulsa, beleza. De resto, continua valendo a mesma coisa. Como, por exemplo, impedir um gol com a mão. Isso ainda, pela regra, é inaceitável. E a arbitragem simplesmente ignorou. Como ignorou esse lance, mas não ignorou, não conseguiu enxergar um impedimento para anular o gol do Galopo logo a 2 minutos do segundo tempo. Inacreditável. Porque o Galopo faz o gol, um golaço inclusive, ele tira do Muralha, a bola tem um leve desvio na mão do jogador do Mirassol, mas ali eu acho que não é pênalti porque é um desvio muito sutil e não tem um braço aberto ali e tudo mais. Não acho que é pênalti, como não é impedimento. A sensação que eu tenho é que fica um desespero para anular o gol, sabe? E não é porque é o São Paulo, enfim, ou porque tem alguma coisa tendenciosa, mas é que a arbitragem está tão condicionada nesse sentido do tipo, peraí, rolou um gol, vamos aqui procurar onde pode ter um pelo no ovo, onde pode ter alguma coisa que invalide esse gol. E os caras ficam procurando. O Calleri estava impedido? Estava. E ninguém pode proibi-lo de estar ali. E a regra é muito clara nesse sentido. O jogador em posição de impedimento não pode ser punido por estar em posição de impedimento. Ele só pode e deve ser punido se ele interferir no jogo, interferir no adversário. E eu sei que esse vai ser o argumento, de que ele interferiu na ação do Alex Muralha. Vejam só, vocês acham mesmo que o Muralha teria defendido aquela bola? Vocês acham que o Muralha foi atrapalhado por aquele posicionamento do Calleri que tá circulando ali, ele tá passando realmente na frente, mas num raio, ele não tá no raio de ação do Muralha, ele tá indo pro outro lado e de repente o Galopo acerta o ângulo oposto. Injustificável essa anulação do Lucas Belotti com o Márcio Henrique de Góes no VAR, que chama ele para fazer a anulação e ele concorda com o árbitro de vídeo. Eu não consigo concordar, tiraram o gol do Galopo e tiraram a vitória do São Paulo. Depois, no segundo tempo, o Carpini promoveu algumas trocas, né? O Igor Vinícius entra, o Luciano, o Nicão, que entra muito bem, muito participativo. Olha, fazia tempo que a gente não viu o Nicão jogar, porque ele também não performou no Cruzeiro, e acho que pode ser um cara importante, pode corresponder, pode ser uma boa alternativa para esse São Paulo, que ganha mais uma opção de ataque. O Nicão é bom jogador, a gente sabe disso, mas no São Paulo ele não conseguiu jogar, no Cruzeiro também não, quem sabe agora ele consegue. O que vocês acharam da vitória do São Paulo, da arbitragem, da vitória, do empate? Tô com a vitória na cabeça. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Na tela, a gente tem então o São Paulo desde a estreia do técnico Thiago Carpini, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, com aproveitamento de 66,7%, 2 gols marcados, 4 gols marcados, 2 gols sofridos. Então, os primeiros passos do Thiago Carpini no comando. Agora sim, Edu, conta pra gente como foi a partida, porque na hora que eu bati o olho na escalação, eu falei, opa, tem algumas coisas ali, muitas novidades. É isso, o Carpini tá seguindo aí um cronograma. Ele treinou o time 5 dias só, né? Porque ele pegou a última semana só de pré-temporada. E, claro, toda a atenção tá voltada pro jogo do dia 3, do dia 4, daqui a pouco eu falo da Supercopa. E hoje ele fez algumas modificações. Ele segurou em São Paulo o Lucas Moura para um cronograma
especial de trabalho, jogou bem contra o Santo André na estreia, mas se desgastou, tem que ter um cronograma especial, principal jogador de linha do São Paulo nesse momento. E o Eric, que sentiu uma pequena lesão, um pequeno desconforto, então para evitar qualquer lesão mais grave, também ficou em São Paulo. Fez algumas mudanças interessantes. Como ele não queria desgastar o único lateral direito à disposição, que é o Igor Vinícius, ele improvisou o Diego Costa como lateral, que é zagueiro. Na hora que saiu a escalação, a gente imaginou 3 zagueiros, mas não. Diego Costa jogou de lateral, Ferrarese e Alan Franco como zagueiros e o Wellington pela esquerda. No meio de campo, o Galopo reapareceu como titular no lugar do Luciano, que só entrou no segundo tempo. E no ataque, o substituto do Lucas foi o Ferreirinha, que pela primeira vez começou como titular. O jogo foi muito movimentado. Mari, você falou, é difícil o Mirassol? Difícil, né? Dificílimo, time bem estruturado. No ano passado quase subiu para a Série A do Brasileiro, manteve a base, manteve o Mozart como técnico e deu muito trabalho ao São Paulo. Tanto que fez 1-0 com o zagueiro Luiz Otávio, que é um zagueiro de 1,94 m. Para mim, aí uma falha de posicionamento. Ninguém sobe, ele recebe o cruzamento, cabeceia sozinho, faz 1-0. Muito parecido o gol até com o que o São Paulo sofreu do Santo André, como também ninguém subiu na ocasião com o atacante. O atacante do Santo André não teve dificuldade. Hoje o Luiz Otávio também não teve nenhuma dificuldade para fazer 1-0. E aí o São Paulo conseguiu o gol de empate no último lance do primeiro tempo. Pênalti marcado, o Galopo converteu muito bem a penalidade. Eu até achei que o Luiz Otávio seria expulso, mas assunto de arbitragem, né? Porque ele coloca o braço na bola em direção ao gol. O árbitro deu apenas o amarelo, marcou o pênalti, o Galopo cobrou muito bem, fez 1-1. No segundo tempo, começou com um lance já polêmico. No primeiro minuto, 2-1 São Paulo, gol do Galopo. Só que a arbitragem, após consultar o VAR, entendeu que o Caleri, ao estar à frente do Muralha, atrapalhou o reflexo, a chance do Muralha pular na bola e anulou o gol do Galopo. E aí, não teve muita, né? Teve assim muito tempo, quase 4 minutos para definição. Mas reclamação não teve. O São Paulo, claro, reclamou na dele, mas nada veemente. E o árbitro apontou, explicou ali no gramado qual foi o motivo da anulação. Teve uma jogada antes, no início da jogada, de falta que o Mirassol pediu, mas não foi isso que foi analisado. Foi analisado que a posição do Caleri. O jogo ficou muito aberto, o Mirassol não deu para trabalhar muito. Teve 2, 3 vezes muito boas, mas no final o São Paulo conseguiu encurralar. O técnico Capini foi mudando o time, colocou o Nicão, tirou o Wellington Rato, deu um descanso que o Rato tem jogado já quase o tempo todo contra o Santo André, foi colocando outras peças de branco, encurralou o Mirassol nos minutos finais. São Paulo teve chances, mas aí o Alex Muralha, também que nós conhecemos, uma altos, baixos, mas muitos altos, acabou evitando uma vitória de São Paulo. Mas não dá para reclamar, empatar com o Mirassol lá é sempre um resultado muito complicado. São Paulo vai a 4 pontos em 6 disputados, não usou sua força máxima, e esse jogo teve alguns detalhes, Mário, alguns números, assim, algumas opções diferentes. Há muito tempo não faziam certas coisas com a carreira de São Paulo. Quero testar sua memória agora, mas antes eu vou colocar na tela só as estatísticas do jogo para desenhar exatamente isso que você contou brilhantemente pra gente, Edu. Como foi então a partida, os números, os stats da partida. Olha só, com o dedo do VAR, os números de Mirassol e São Paulo pelo Paulistão. Posse de bola, o São Paulo tem os melhores números, né, em termos de posse de bola, também passes certos, finalizações certas, grandes chances, escanteios. Então São Paulo criou, teve mais posse, mas o jogo termina empatado em 1-1. Vamos lá, Edu. Galopo, 50 mil aqui, eu acho que é por aí. Pode chegar a 0 esse final. Tem pelo menos 50 mil. Lucas Moura, trabalhando na entrada da grande área, bateu pro gol! Então não jogava com o São Paulo desde agosto de 2022. Pro São Paulo, deu aquela gingada, puxou pra entrada da grande área, bateu no cantinho, vencendo, bateu depois ele até voltou a ser relacionado em setembro, sai na frente, outubro de 2022 com o Rogério Ceni, mas não entrou. Só terminou a temporada sem ser utilizado, foi emprestado ao Cruzeiro e agora voltou a jogar pela primeira vez depois de 16 meses com a camisa do São Paulo. Ferrarese se contundiu no dia 22 de janeiro do ano passado no Clássico contra o Palmeiras. Hoje, dia 21, praticamente um ano de volta a ser titular. Hoje 23? 23. Isso. E agora, hoje dia 23. Hoje é 23, um ano e um dia. Um ano e um dia, foi a estreia. E tem mais o Galopo. Ele marcou seu último gol no dia 5 de março, ali o Lucas ao seu estilo. Na última rodada contra o Botafogo, na fase abre o jogo lá pro Rafinha. São Paulo de Ribeirão Preto, foi de pênalti lá na costa, ele prefere o passe em direção ao Caleri, se ajeitou, chegou o Alisson na área, o toque aliás, personalidade na hora do pênalti, todo mundo ficou, será que é o Caleri? Ele já colocou a bola debaixo do braço, deixa comigo, bateu muito bem, sem nenhuma chance pro Muralha. Então esses 3 jogadores que estão, digamos assim, retornando, né, o Vitão retornando dos outros gols de Galopo, Ferrarese retornando
uma lesão muito séria, de muito tempo sem jogar, tiveram assim momentos especiais no jogo de hoje. A gente tem até uma tela também, para ilustrar esses pênaltis do Galo, porque eu acho que é interessante ver aquele mapa de onde o jogador exatamente coloca a bola. Não só vou colocar aí na tela para a gente analisar, assim, realmente chama muita atenção, né? Olha só, a gente tem esse mapa do Galo, tem 4 cobranças, 4 conversões, ele deslocou o goleiro em 3 vezes. Então colocando essa bola bem no cantinho também, sem muita chance para os goleiros adversários conseguirem pegar, né? E claro, a gente tem a questão lá do Muralha, tem o pênalti, tem um lado, tem o outro goleiro também. Tem um detalhe, que a galera do Cruzeiro está comentando que no jogo Cruzeiro e Flamengo, numa decisão de pênalti, o Muralha pulou 5 vezes pro mesmo lado que ele pulou para tentar defender. E provavelmente o Galo, sabedor disso, colocou do lado dele. Bom, você falou sobre uma data que eu acho que é a mais importante desse período aqui do início de temporada. Tem a decisão da Supercopa e também o impacto na programação da agenda do São Paulo. Então, São Paulo vai voltar a folga nessa quarta-feira, depois quinta e sexta se prepara para o jogo contra a Portuguesa no Morumbi no próximo sábado. O que a comissão técnica pensou ao analisar as rodadas iniciais, Caio Paulista vem da ponta por dentro, abre a jogada pro Nestor, pode cruzar pro Caleri, na segunda trave, Caleri! Um estádio com uma nomenclatura nova, então com expectativa de grande público, como acabou acontecendo, então quem tinha condições foi pro jogo. Hoje já poupou alguns jogadores, tanto desde o início como alguns que foram substituídos, contra a Portuguesa, no sábado. Quem jogou mais hoje deve ficar no banco, quem foi preservado mais tempo deve começar a partida, tudo para que terça-feira que vem, no clássico da quarta rodada na Arena Neoquímica contra o Corinthians, haja a possibilidade do São Paulo ter força máxima e seja o único grande teste antes da final no final de semana que vem contra a Palmeiras em Belo Horizonte no dia 4. Existem 4 jogadores que estão sendo preparados para esses 2 jogos. Rafinha, lateral direito, é o mais difícil de ser aproveitado, está em fase final de recuperação, então faz um programa especial. Michel Araújo, Arboleda, o grande nome que o torcedor de São Paulo espera que vai trazendo passou. Esses 4 provavelmente também não enfrentam a Portuguesa, já não jogaram contra o Santo André, e aí contra o Corinthians seria assim, um primeiro teste na temporada para que eles reúnam, se não todos, alguns deles, condições para o dia 4 lá no Mineirão. Então, no calendário ali do Carpini tem 2 datas, um jogo contra o Corinthians e claro, todos bem anotados ali para os treinadores. Obrigado, viu, pelas informações, pela participação. Lembrando que São Paulo agora com essa parceria, né, da Sideral, agora está voltando agora, vai ganhar tempo, sai do Recebendo batalha, da madrugada, dividiu, ganhou, ficou com ela, Caio, invadiu a grande área, cortou pro pé esquerdo, bateu! Gol! Perderia a quarta-feira.